Bom dia, pessoal. Começando o módulo 3, terceiro bimestre, né? Começaremos em matemática, o capítulo 7, página 78, é hora de medir. Nesse capítulo, galera, a gente vai trabalhar com diferentes unidades de medidas, tá? Medida de comprimento, medida de massa, medida de tempo, ok? Vamos lá. Nesse capítulo eu vou explorar unidades de medidas de comprimento, quilômetro, metro, centímetro, decímetro, milímetro. Estudar unidades de medidas de tempo, ano, mês, semana, dia, hora, minuto e segundo. De massa, tonelada, quilograma, que é o conhecido quilo, grama e miligrama. Resolver e elaborar problemas que envolvam proporcionalidade direta entre grandezas. Agora, olha só essa imagem, né? Tem bastante coisa aí. Tem um vovô, um tio, não sei, né? Que ele deve estar fazendo uma corridinha ou uma caminhada, porque ele tá com a toalhinha aí no ombro. Embaixo ali dele nós temos o nome do local aonde ele tá fazendo essa atividade física, né? Que é Trilha da Paz. Perdão, que ele vai, que é Trilha da Paz. E mostrando a distância que ele precisa chegar, né? Que ele precisa alcançar para chegar na Trilha da Paz. Quem pode ler para mim essa unidade de medida aí? Quanto que falta para chegar? 500 metros. Isso aí. Então, dali a 500 metros, ele vai alcançar a Trilha da Paz. Metro, ele está dentro da unidade de medidas de comprimento, né? De distância. 500 metros, ele vem a ser metade de 1 quilômetro, né? Só para a gente relembrar. 1 quilômetro são 1.000 metros, então 500 metros é a metade de 1 quilômetro. Ele está olhando o cronômetro. O cronômetro, né, em termos de tempo, de horas, ele tem as divisões hora, né, que é essa primeira partezinha aqui onde está o zero. Depois dos dois pontos vem essa casinha aqui, a casinha de quem? Isso, minutos. E também tem outros dois pontos, só que eles são menorzinhos, para vir esse outro aqui. Esse aqui é a casinha do quê? Não, dos segundos, isso aí. Então vem hora, minuto, segundo e depois tem os chamados milésimos, que são aqueles que correm muito e os segundos, né? Então ali ele tá marcando o quê? Que tempo é esse que ele tá marcando aqui? Lê para mim. Isso aí, 35 minutos e 20 segundos. Nós podemos ver aqui também que nós temos um... Ai, gente, esqueci o nome desse negócio aqui. Que tá marcando a temperatura, tá? A temperatura aqui, ó, essa bolinha, graus, né? Lembra dos ângulos, né? Ângulos de 90 graus, aí tinha aquela bolinha. Então, graus e C de Celsius, porque tem outras unidades de medidas de temperatura, mas a que a gente utiliza e que é mais conhecida por nós é Celsius. Então, aqui, qual é a temperatura desse local aqui nesse momento? 20 graus Celsius. Isso, muito bem, 20 graus Celsius. Então, aqui, só nessa imagem, nós vimos unidade de medida de tempo, nós vimos temperatura e nós vimos unidade de medidas de comprimento, ok? Agora a gente vai para a próxima página. Agora aqui a gente vai começar falando sobre o metro e o quilômetro. O metro é o metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. Além do metro, vimos que o quilômetro também é uma unidade de medida padronizada de comprimento. Costumamos usar o quilômetro para indicar a medida de grandes comprimentos, como a distância entre duas cidades, por exemplo. Gente, essa questão de unidades de medida, existem algumas que elas são mais usadas, né? Nós temos as unidades de medidas. A central é metro, aí nós temos algumas que são abaixo do metro e algumas que são acima. Por exemplo, as que são abaixo do metro, nós temos decímetro,
centímetro e milímetro, né? Decímetro, ela é a 10ª parte de 1 metro. É como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 10. Centímetro é 1 metro, como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 100. Milímetro, em 1000, tá? E nós temos as maiores, que é decâmetro, hectômetro e quilômetro, né? Que aí a medida aumenta, né? Então, essa decâmetro, hectômetro e quilômetro, nós utilizamos para unidades de medidas maiores que o metro e as outras menores. Aí, por exemplo, se eu for pedir para medir o tamanho desse estojo, qual seria a unidade de medida que vocês acham que seria melhor para a gente utilizar? Uma que a gente usa bastante também. Centímetros. Isso, centímetro, né? Eu iria medir a bolsinha. Essa bolsinha deve ter uns 25 centímetros. Ok. Se eu fosse pedir para vocês medirem a pontinha da caneta. A pontinha. Essa pontinha aí, ó. Pontinha. A pontinha da caneta. Quando você faz um pontinho assim no caderno. Vocês acham que qual unidade de medida a gente utilizaria para medir? Isso aí, milímetro, né? Se eu fosse medir a altura da porta, qual unidade de medidas que a gente poderia usar? Isso, metro. Aí nessa coisa assim de medir porta, medir pessoa, a gente usa os dois, né? Metro e centímetro. E se a gente fosse medir a distância da nossa casa até a escola? Seria quilômetro. Então, vocês estão vendo? É esse tipo de noção que a gente precisa ter. A noção de qual unidade de medida é melhor para a gente utilizar. Não quer dizer que a gente não possa usar, por exemplo, milímetro para medir essa bolsinha. A gente pode, né? Porque a gente vai fazer uma coisa chamada converter. Quer dizer, converter vai ser transformar. Transformar centímetro em milímetro. Transformar metro em milímetro. Igual eu falei lá atrás no desenho. São 500 metros. 500 metros é metade de 1 quilômetro, né? Porque 1 quilômetro, eu transformando quilômetro em metro, ele se transforma em 1000 metros, né? Mas existem as unidades de medidas em que nós utilizamos para que seja melhor para aquela determinada situação. Então, é esse tipo de ideia que eu precisava saber se vocês tinham, né? Então, aqui nós temos, ó, o estado de Pernambuco, né, lá no Nordeste, e aqui nós temos, ó, Petrolândia e Cabrobó, né? Olha a distância. Quem pode me dizer a distância dessas duas cidades? 129 quilômetros. Isso, 129 quilômetros. Aí vamos lembrar. Acabei de falar. 1 quilômetro é igual a quantos metros? 1000 metros. 1 é igual a 1000. E 129? 129 mil. Isso aí. Então, é onde entra a resposta da letra A da primeira questão, ó. Responda. Qual é, em metro, a medida aproximada da distância entre essas duas cidades? Então, vocês vão botar assim, ó, aproximadamente 129 mil metros. Aquele metro, vocês podem botar só a letra M. E aproximadamente, vocês podem abreviar até o X. APROX, ponto. Aí bota 129 mil M, ok? Agora vamos lá. A distância apresentada no mapa é a distância em linha reta entre duas cidades. Já a distância entre as duas cidades pela rodovia é de 159 quilômetros, tá vendo? Se for seguir a rodovia, a rua, né, dá 159 quilômetros. Ali ele fez de forma reta, tá? Vamos lá. Qual é a diferença em metro entre a medida da distância percorrida e a medida percorrida pela rodovia e pela linha reta? Então, a rodovia é 159 e pela linha reta é 129. Então, vocês vão fazer 159 menos 129 e vão me dizer quanto vocês acharam.
Qual foi a diferença que você achou, Lucas? 30 km. Isso, 30 metros, né? Porque 159 menos 129 dá 30. Só que a resposta tem que ser em metro. 30 quilômetros é a mesma coisa que quantos metros? 30 mil metros. Isso aí, ó. Tá aqui, ó. Aproximadamente 30 mil metros. Agora aqui na próxima página nós vamos falar de decímetro e de centímetro. Celso, este pedaço de madeira tem 50 centímetros de comprimento. E este modelo de cubo tem arestas de 1 decímetro de comprimento, Augusto. Então, aqui embaixo nós temos uma explicaçãozinha, ó. Decímetro é a 10ª parte do metro, como eu já havia falado para vocês, ó. Grifa. Assim, são necessários 10 decímetros para se obter 1 metro. Então, significa que 1 metro equivale a 10 centímetros. Aí, vocês vão grifar essa conversão aqui, ó. Por exemplo, então, se eu tenho 1 metro, eu tenho 10 decímetros. Se eu tenho 2 metros, eu vou ter... Isso aí. Se eu tiver 5 metros, eu vou ter 50 decímetros. Muito bem, é isso aí. Agora aqui embaixo, vamos falar sobre centésimo. Grifando. Ó, centésimo, centímetro. O centímetro é a 100ª parte do metro. Então, logo, são necessários 100 centímetros para a gente ter 1 metro. Então, a equivalência é 1 metro é igual a 100 centímetros. Ok? Então, significa que se eu tiver 7 metros, eu tenho quantos centímetros? 700. Isso aí, 700. Muito bem. É desse jeitinho aí mesmo que a gente pensa. Vamos lá, agora na questão número 2. Faça o que se pede. Expresse em decímetro a medida de comprimento do pedaço de madeira que está nas mãos de Augusto. Então, vamos lá. Então, aqui, gente, eu montei para vocês uma tabelinha que a gente utiliza para fazer conversão de medidas de comprimento, medida de massa, medida de volume, né? Isso aqui facilita demais a nossa vida. E aqui, o que significa essas siglas aqui? Eu coloquei aqui do lado. km, quilômetro, hm, hectômetro, dam, decâmetro, m, metro. E, gente, faltou o centímetro aqui, galera. Vocês nem observam, nem observaram isso aqui. Calma aí, deixa eu puxar isso aqui para baixo. E nós temos aqui o cm, que é o centímetro. Ah, falta dos óculos, gente. Oh, Jesus da minha vida. Tá aqui, centímetro. Então, eles estão aqui. Centímetro e mm, milímetro. Essas são as unidades de medidas de comprimento. E essa tabela, ela nos ajuda a fazer a conversão, tá? Vamos, por exemplo, o livro, que é na letra A, que a gente expressa a medida de comprimento em decímetro do pedaço de madeira que está na mão de Augusto. Bem, o pedaço de madeira que está na mão do Augusto, eu vou botar aqui do ladinho, olha, ele mede 50 centímetros. E eu quero transformá-lo em decímetro, ok? Então, como que eu faço? Primeira coisa, como que eu organizo esses números na tabela? Só pode ficar um número em cada casinha. Para que eu possa ler esse número, tá? O último algarismo tem que estar na determinada casinha. Por exemplo, 50 centímetros. O 0, que é o último algarismo do número 50, ele tem que estar
na casinha do centímetro. Então, vai ficar dessa forma, ó. O 5 aqui e o 0 aqui. Dessa forma, eu leio 50 centímetros, tá? Antes da gente fazer, de eu mostrar a vocês como é que a gente faz a conversão, eu vou mostrar outra coisa para vocês. Por exemplo, olha. 3, 5, 6. Deixa eu botar de outra corzinha aqui. Vamos lá, esse número que eu botei de roxo aqui. Primeiro, que número é esse? Lê para mim. 356. Exatamente, 356. O último algarismo está em qual casinha? Metro. Exato, então ali eu leio dessa seguinte forma: 536 metros, ok? É assim que a gente organiza. Ah, vamos botar outra aqui. Agora, esse número aí, que número é esse aí? Qual número? 7. 27. O último algarismo está em qual casinha? No decímetro. No decímetro. Então, que medida é essa? 27 decímetros. É isso aí, tá? Quando você tem um número, ele... o último algarismo dele tem que estar na casinha referente à unidade de medida que eu quero representar. E como que agora eu trabalho essa transformação? Vamos começar aqui no 50, tá? Eu tenho aqui 50 centímetros, mas eu quero transformar em decímetro. Então, aqui eu vou trabalhar... Como que a gente trabalha com essas casinhas? A gente acrescenta o 0, ok? Ou a gente pode também acrescentar vírgula. No caso, na casinha andando para a direita, a gente acrescenta 0. Para a esquerda, a gente acrescenta 0 com vírgula. Então, vamos aqui. Eu tenho 50 centímetros, mas eu quero essa casinha aqui, ó, essa casinha. Então, o que eu vou fazer aqui? Uma coisa muito simples. Eu colocaria uma vírgula aqui, ou como a gente sabe que 0 à esquerda, ele não tem valor, então, perdão, meus amores, a gente sabe que a vírgula e depois do 0 continua sendo um inteiro, né? Porque vamos lembrar aqui, vírgula. A vírgula, ela separa duas casinhas, né? A casinha do inteiro e a casinha do decimal, né? A casinha do inteiro vem antes da vírgula e o decimal vem depois da vírgula, né? Que é décimo, centésimo, milésimo e assim sucessivamente. Então, aqui, o que eu simplesmente iria fazer? Eu colocaria uma vírgula aqui ou simplesmente eu corto esse 0. Então, 50 centímetros se transformou em quantos decímetros? Que número que ficou aqui? 5. Então, 5 decímetros. Então, significa que 50 centímetros e 5 decímetros são a mesma coisa, tá? Agora, oi, pode perguntar. Agora, meus amores, o livro tá pedindo na letra B pra gente expressar a medida da aresta em centímetros, tá? Então, qual é a medida da aresta? 1 decímetro que eu quero transformar em centímetro. Aqui é mole, tá? 1 decímetro. Então, eu tenho que vir e colocar o número 1 na casinha do decímetro, certo? Só que eu quero transformá-lo em centímetro. Eu tenho que completar agora a casinha do centímetro. O que eu faço aqui na casinha do centímetro? Coloca um 0. Coloco um 0. Acabou. Então, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. É aqui que a gente trabalha essa questão de completar com 0. Vou dar outro exemplo agora. Com esses, meus amores, isso que a tia tá fazendo aqui, eu quero que vocês façam na tabelinha de vocês no caderno também, tá bom? Vamos ver aqui, eu tenho 356 metros, tá? E eu quero transformar, vamos ver, eu quero transformar em quê?
Quero transformar essa medida em decâmetro. O que vocês acham que eu posso fazer aqui? Eu falei que eu posso trabalhar com zero e posso trabalhar com vírgula, tá? A gente tem que ter na cabeça que todo número que ele tá sozinho, ele é inteiro. Depois dele sempre existe uma vírgula. Ela não aparece porque ele é inteiro, não tem casinha decimal, tá? Então aqui, 356 metros. Mas eu quero transformar em decâmetro. Nessa casinha aqui, o que vocês acham que eu vou fazer aqui? Colocar o quê? Não ouvi. Falaram aí, repete. Colocar uma. Exatamente, vou colocar uma vírgula aqui na casinha, ó, do decâmetro, tá? Porque, lembrando, cada casinha só pode ter um algarismo. Então, eu não poderia colocar zero ali. Então, para ele transformar, eu vou colocar a vírgula. Então, eu vou botar aqui, ó 356 metros. Para eu converter para decâmetro, virou 35,6 decâmetro, tá? Aí ele já deixa de ser metro. Porque a parte principal é a que vem antes da vírgula, tá bom? Antes da vírgula, que é o inteiro. Então, toda vez que vocês virem um número, vou jogar um número aleatório aqui. 37,90 M. Dá uma olhada nisso aqui que eu coloquei para vocês, ó. 37,90 M, tá? Esse M aqui, ele é referente a esse número que tá antes da vírgula, tá? Ó, ao que tá inteiro. Então, eu vou jogar isso aqui na tabelinha para vocês verem como é que a gente lê esse número, tá? Então, ó, 37 metros. Eu sei que o 7 tem que estar na casinha do metro. Então, 7, vírgula. E depois vou distribuindo, ó, 9, 0. Organizei. Então, como é que eu leio esse número aqui? Alguém quer chutar? 37 metros e 90 centímetros. Isso aí, 37 metros e 90 centímetros. Acabou. É assim que eu leio. Eu não leio 37,90 metros. Não. Sempre a sigla que tiver aqui da unidade de medida, ela vai ser referente ao número que está antes da vírgula, porque é o número inteiro. Se não tiver vírgula nenhuma, aí é o número normal, 37 metros, 90 metros, 120 metros, ok? Tranquilo, tá? Mas se tiver um número com vírgula, aquela sigla é referente ao número que está antes da vírgula. E o que está depois da vírgula, eu tenho que saber que eu tenho que ir contando as casinhas, decímetro, centímetro e milímetro. Por isso que a gente entra com essa tabela, porque essa tabela, ela facilita demais a conversão, a leitura, tá? Dos números. Agora, vamos aqui, vamos no outro aqui. Nesse mesmo aqui, vamos nesse 27 agora. Eu tenho aqui 27. É que eu tô escolhendo a cor aqui, gente. Eu tenho 27 decímetros. Mas eu quero transformar esse 27 decímetros, jogar ele lá pra casinha do decâmetro. Como que vocês acham que eu vou fazer? Olha, o 27 tá aqui, ó. Nessa linha aqui. Não entendi. Repete. Repete. Não, perdão. Não entendi, porque tá um pouquinho embaixo. Pode ser. Você e Lucas que estavam falando, pode ser. Eu falei que era colocar um zero na frente do 2. Na frente do 2 o quê? Aqui, ó? É. Aqui na mesma casinha? Não, no outro quadrado. Botar um 0. Só isso? Acabou? Ai, eu já não sei. Isso aí, a gente vai botar uma vírgula aqui. Por quê? Porque o 0 sozinho, meus amores. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó.
Olha ali. Agora eu vou mostrar a diferença. São números iguais? Esses dois aqui são iguais ou são diferentes? Diferentes. Porque esse 0 aqui na frente desse 2, sem a vírgula, ele não significa nada. Quando vocês ouvirem o termo fulano é um 0 à esquerda, porque o 0 à esquerda sem uma vírgula, ele não vale absolutamente nada. Esse 27, ele vai continuar sendo 27 com aquele 0 ali ou sem. Então, quando eu tenho que completar casinhas antes, eu tenho que trabalhar com a vírgula e com o 0, tá? Então, aqui, ó, 27 decímetros, eu transformei em decâmetro, tá? E aí ele vai ficar dessa forma aqui, amores, representado assim, tá? Agora vou mostrar uma outra transformação nesse mesmo número para vocês. Por exemplo, se aqui no 27 decímetro eu quisesse transformar ele em quilômetro, amores, quilômetro tá aqui, ó. O que vocês acham que eu poderia fazer aqui? Ó, tá aqui, ó, esse 27 aqui. Deixa eu botar uma corzinha aqui. Esquece essa aqui de cima, que eu não sei porque que ele ficou bege também. Vamos lá, amores. Aqui, ó, nesse 27 aqui, eu quero chegar aqui, ó, nessa casinha do quilômetro. O que vocês acham que eu posso fazer aqui? É para falar o que vem no raciocínio de vocês pra gente poder entender. Fazer 3 zeros na frente. Isso, vamos 3 zeros. Zé. Tudo bem, gente? Que ficou sem cor o negócio. Eu marquei essa cor, botar um preto pra ver. Não quer ir, gente. Eu acho que a tia tá doida pra voltar pra escola logo pra poder escrever no quadro dela. Gente, o quadro é vida. Vocês não estão entendendo. Quadro pra essas coisas é vida. Deixa eu só tirar a tinta aqui, amores. Porque ela não tá querendo escrever com tinta. Mas como nós já identificamos qual é, então vamos lá. O pessoal falou que é pra eu completar com 0. Lá vem o bege. Lá vem o bege. Ah, agora foi. Agora foi. Não foi nada. Não foi nada. Vamos sair daqui. Aqui. Agora vai. Fazer a letra branca, tia. Não, tava um tom de pé. Pai eterno. Isso. Agora vai. 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Tá bom aqui, gente? Acabou? É isso aqui mesmo? Você tem que colocar a vírgula lá no quilômetro. Isso aí, muito bem. Vai ficar dessa forma, porém eu tenho que botar a vírgula aqui, ó, na casinha do quilômetro. Porque senão vai ficar sem sentido nenhum. É a mesma coisa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 27. Esse 27 largou de ser 27 por causa daqueles zeros? Não. E, ó, olha a transformação aqui, como que fica diferente, né? Então, é isso aqui que a gente transforma. Então, esse 27 decímetros, vou botar aqui, ó, 27 decímetros para virar quilômetro, ficou assim, 0,0027 km. Acabou, é só isso. Então, é assim que a gente trabalha. Quando não tiver número nenhum na casinha, a gente completa 0. A gente anda com a vírgula, tá? Lembrando que à esquerda, como a gente fez aqui no 10, que a gente andou pra cá e completou 0, né? Não precisa colocar a vírgula. A vírgula você só vai botar antes do metro, tá? Se você quiser ir para essas outras unidades de medidas, porque o 0 ele não pode ficar sozinho à esquerda. Então é isso, ó, trabalhar com 0, trabalhar com vírgula, saber que o último algarismo vai estar na casinha aonde a gente tem que ler, ok? Essa tabelinha ela é muito importante. Eu depois vou montar umas tabelinhas dessa, vou mandar para vocês imprimirem, tá? Porque aí quando a gente tiver algum exercício referente a isso, a gente já tem essa tabelinha para poder fazer a conversão, fazer a leitura, porque ajuda pra caramba. Então tá aqui, como nós vimos lá, né? Fizemos a conversão e aí tá a resposta para vocês
completarem na letra A e na letra B. E agora vamos para a próxima página, aonde nós vamos falar um pouquinho sobre milímetro. Vai ser bem rápido, porque eu já fiz a explicação, então rapidinho aí, gente. O milímetro, mm, também é a unidade de medida padronizada de comprimento. Essa unidade é usada para medir pequenos comprimentos. Veja, esse vidro tem 4 milímetros de espessura. O milímetro é a milésima parte do metro. Grife isso aí. Assim, são necessários 1000 milímetros para que eu possa ter 1 metro. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Assim como 2 metros é igual a 2000 milímetros. 7 metros, 7000 milímetros. E assim sucessivamente. Agora, na terceira questão, pediu para a gente medir o livro usando uma régua em centímetros para a gente transformar em milímetros. Primeiro, qual foi a medida que vocês acharam do livro? 1,5. E aí, gente, mais alguém? É porque depende da forma que você mede. E aí? Mais alguém? Eu medi na régua, não. Eu medi em centímetros. Esse que eu falei é centímetros. Não, meu amor, tô falando que teve gente que olhou, tipo assim, o meu deu diferente. Às vezes o seu deu 1,5, às vezes o do outro deu outra medida. O meu deu Bem, ó, o meu livro, ele tinha 2 centímetros, 2,4, tá? Eu transformei em milímetro, ele ficou com 24 milímetros. É só a gente lembrar da tabelinha, amores, ó. Metro, decímetro, centímetro e milímetro. Deixa eu botar pra cá, porque lá tem aquele negócio escrito aqui. E vou passar um tracinho aqui só pra separar as unidades de medida. Aí vou mostrar aqui pra vocês, tá? Só botei a parte que nos interessa. Vou vir com um lapisinho aqui. Então, ó, eu tenho 2,4 centímetros. Olha, a gente já sabe que esse centímetro é referente ao número que está antes da vírgula. Então, eu vou vir aqui e botar, ó, 2, vírgula. O outro número vai para a última casinha, tá aqui. Então, como que eu iria ler esse número? 2 centímetros e 4 milímetros. Ok. Agora eu quero fazer a conversão. Eu quero transformar centímetro em milímetro. Então, o que eu teria que fazer? Tirar a vírgula daqui e colocar ela aqui. Então, se transformou em qual número? 24, ok? Porque, ó, vou botar aqui do lado de cá para vocês verem. Porque ficaria assim, ó, 24, vírgula. A vírgula não pode ficar sozinha. Eu iria ter que colocar aqui um zerinho. Nesse caso aqui, tanto faz ser assim, ó, 24,0 ou o 24 sozinho. É a mesma coisa, porque eu não tenho nada depois da vírgula, tá? Então, é assim que eu transformo. Eu ando com a vírgula. Aqui eu não precisei completar zero, nada. Eu só andei com a vírgula. Mudei ela de casinha. Para vocês aí, o livro de vocês que medem 1,5, 1,4, 1,6, é só tirar a vírgula dali, que 1,5 vai transformar em 15, 1,6 vai transformar em 16, ok? Em cada situação, complete a fala com a unidade de medida de comprimento mais adequada. Lembra que a gente viu? Medir um lápis, medir uma porta, medir a distância da escola até a nossa casa, né? Então, vamos lá. Ó. Lucas, você tem 1,30 m. Muito bem, isso aí, 1,30 m. Nesse caso, vocês vão botar só as siglas, tá? Letra minúscula, ó, 1,30 m. Agora vamos para a próxima. Letra B. A espessura, né? É igual a espessura que a gente viu do livro, da pontinha da caneta, da pontinha do lápis. A espessura das lentes de seus óculos mede 3 Isso aí, muito bem. Mede 3 milímetros. Tá aí para vocês
conferirem. E agora penúltima, a distância entre a cidade de Brumado, no estado da Bahia, e Inhuma, no estado de Goiás, é de aproximadamente 874 quilômetros. Isso aí, quilômetros. A letra D. O comprimento das arestas desse recipiente em formato de cubo é de 1 metro quadrado. No. Decímetro. Isso, decímetro. Aqui foi uma colinha igual lá na página 81, que veio falando de aresta, decímetro. Já deu a colinha lá. Agora nós vamos para a próxima página. Meça o comprimento dos objetos abaixo usando uma régua e escreva as medidas em centímetro e em milímetro. Então eu tenho aqui esse mini grampeador. Ele mede 5 centímetros. Convertendo, ele se transforma em 50 milímetros. Aqui eu tenho uma chave que mede 3,5 centímetros, transformando ele em milímetro, 35. Nós temos aqui uma chave de fenda, ela mede 6 centímetros, transformando em milímetro, 60. E esse cortador de unha, ele mede 5 centímetros e 7 milímetros, transformando tudo em milímetro, 57. Tá? Aqui a gente já aprendeu que a gente ou completa a casinha com zero, ou anda com a vírgula, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, na sexta questão, tá assim, ó, os odômetros são aparelhos utilizados para medir a distância percorrida por veículos. Observe os odômetros abaixo, graduados, quer dizer, marcados em quilômetro, e expresse a distância percorrida indicada por cada deles em metro. Então, eu tenho ali as distâncias em quilômetro e nós vamos mudar para metro. Lembrando, 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. A partir daí, a gente vai fazer a nossa transformação, que é aquela questão da multiplicaçãozinha por 10, 100 e 1.000, tá? Se eu tenho 1 quilômetro igual a 1.000 metros, eu vou pegar aquele número que eu tenho ali e multiplicar por 1.000. Sem precisar montar conta, só trabalhando com aquele negócio dos zeros, tá bom? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Vamos ver agora aqui, ó, na letra A eu tinha 8.633 quilômetros, que se transformou em 8.633.000 metros. Na letra B, eu tinha 78.940 metros. Quilômetros. Transformei 78.940.000 metros. Presta atenção nos zeros. Presta atenção que aqui 940 já tinha um zero. Deixa esse zero quieto e acrescenta mais 3, tá? Tem gente que se confunde muito nesse negócio aí ainda. Agora, nós vamos falar um pouco sobre unidades de medida de tempo, tá? Aqui nós vamos falar de anos, meses, semanas e dias. Aqui tá pedindo pra gente olhar o calendário de 2020, o calendário do ano passado. E o que a gente primeiramente pode observar? O calendário, ele é dividido em quantos meses? 12 meses, ok? Que 12 meses equivale a um ano, ok. Vamos olhar cada mês. O mês é dividido por dias e semanas, tá? Quantos dias tem uma semana? 7, né? Que é o domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, ok? Geralmente, os meses, eles variam entre 4 e 5 semanas, não sendo completas, tá? Em termos de quantidade de dias, o mês, ele pode ter 30, 31, né? Salvo fevereiro, que fica entre 28 e 29 dias, né? Assim como um ano, ele varia entre 365 dias e 366, né? Vai ser 366 quando ele for ano bissexto
que isso ocorre de 4 em 4 anos, ok? Por que que isso ocorre? A maneira mais correta da gente dizer é que um ano ele tem 365 dias e 6 horas. O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ela leva 365 dias e 6 horas, ok? Nesse acúmulo de 6 horas, né, durante 4 anos, aí a gente faz uma matemática. 6 vezes 4, 24 horas. 24 horas dá um dia. Por isso que no ano bissexto, nós temos 366 dias, que é um dia a mais. Porque, ó, rodou o primeiro ano, sobrou 6 horas. O segundo, mais 6. O terceiro, mais 6. Quando juntar com as mais 6 horas do quarto ano, se formou um dia, tá? Por isso que a gente diz que a Terra gira em torno do Sol. Quantos dias? 365 dias e 6 horas. E no ano bissexto, 366 dias, ok? Então, nós temos ali como meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, tá? O ano também pode ser separado por semestre. A palavra semestre vem de 6. Então, o ano ele pode ser dividido em 2 semestres. O primeiro semestre, que são os primeiros 6 meses, que são esses aqui que a gente está vendo, né, de janeiro a junho. E o segundo semestre, que nós estamos vendo aqui agora, que vai de julho a dezembro. Nós também, como estudantes, dividimos o ano em bimestre. Bimestres são de 2 em 2 meses. Algumas instituições trabalham com trimestre, que são de 3 em 3 meses. Assim também falando em dias, quando a gente fala de quinzena, né? Quinzena é referente a 15 dias. Isso, 15 dias, né? Então é isso, o ano ele tem 12 meses, a semana tem 7 dias, 7 dias da semana, o mês ele pode ter 28 ou 29, 30 ou 31, geralmente intercala, né? Um mês que, se esse mês é 30, mês que vem é 31. E assim sucessivamente, salvo fevereiro. E ocorre uma coisa muito interessante que a gente pode ver aqui, ó. Junho foi 30, julho foi 31. Então, agosto deveria ser 30, mas não. Agosto também é 31. Conta-se aí, lá na história de Roma e tal, que tinha um imperador chamado Júlio César e o outro Augusto César. Aí, por causa deles dois, para um não ter mais no caso, um mês que era em homenagem a Júlio César, ter mais dias do que o de Augusto César, colocou-se 31. Né? Isso aí é uma história que se conta, eu não sei dizer se realmente é por causa disso, tá bom, meus amores? Mas a história que se conta é essa, que por causa desses dois imperadores, para não dizer que um era mais importante do que o outro, então pegou e colocou 31 dias nos dois para não dar problema historicamente. Isso aí é uma história que eu volto a dizer, não sei dizer para vocês se ela realmente é verídica, tá bom? Então, acredito que referente a essas unidades de medidas de tempo, vocês estejam, como vocês já são mais grandinhos, né? Pelo menos nessa parte de anos, meses, semanas, dias, bimestre, trimestre, semestre, né? Vocês já estejam mais adaptados, né? Vocês já conhecem mais o calendário e tal. Agora daqui, ó, veja o que Yara, Jéssica e Rodrigo perceberam ao observar este calendário. O ano é o período de 12 meses, semana é o período de 7 dias, nenhum mês tem mais que 31 dias, né? Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem a 86, porque assim a gente finaliza o livro hoje, tá? Gente, ó, 7, consulte um calendário de 2019 e compare com o calendário de 2020. Eles têm a mesma quantidade de dias? Por quê? Ó, 2020 tem um dia a mais que 2019, pois o ano é bissexto. Aqui você também poderia ter respondido assim, ó, não, pois 2020 é um ano bissexto. Também estava certo, tá? Foi exatamente o que eu
Então, sem problema. Para quem tem a noção de que ano bissexto é o ano que tem um dia a mais, sem problema nenhum. Quem tem dificuldade nisso, escreve igual tá aqui, tá bom? Mas quem se baseou de acordo com a pergunta, tem duas perguntas ali, ó. Eles têm a mesma quantidade de dias? Resposta, não. Por quê? Resposta, porque 2020 é o ano bissexto. Ok, perfeito, ok? Agora aqui embaixo vem falando sobre bimestre, trimestre e semestre, que foi exatamente o que eu acabei de explicar e que nós conversamos anteriormente, né? Yara, Jéssica e Rodrigo fizeram outras observações ao olhar o calendário. Veja, em um ano há 6 bimestres, quer dizer, há 6 conjuntinhos de 2 meses. Em um ano há 4 trimestres. Também são 4 conjuntinhos de 3 meses. Também podemos afirmar que em um ano temos 2 semestres, 2 conjuntinhos de 6 meses, tá? Que fique bem claro para vocês. Bimestre 2. Olha o prefixo bi. Bi é 2, bicampeão, né? Foi campeão 2 vezes. Agora, tri vem de 3, tá bom? E ali, semestre vem de 6 meses. Oitava questão, vamos lá, me respondam aí, tá bom? Bimestre é o período de quantos meses? 2 meses. Isso. Trimestre? 3 meses. Isso. E semestre? 6 meses. Ok. Na nona questão tá assim, ó. Leia a manchete de jornal abaixo e observe a data de publicação. Depois complete a frase. São Paulo estende por 5 dias festejos e atividade do Dia da Consciência Negra. Feriado comemorado na terça-feira, dia 20, terá a programação ampliada de sábado até quarta-feira. Isso saiu na Folha de São Paulo no dia 17 de novembro de 2018. Vamos lá. Essa notícia foi publicada no... Quinto bimestre. Vamos contar aqui comigo, ó. Primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Olha para a tela para vocês olharem meus dedinhos, tá? Ó, janeiro e fevereiro, março e abril, maio e junho, julho e agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro. Então, foi o sexto bimestre. Como trimestre, foi qual a ordem? O quarto bimestre. Isso, quarto trimestre, né? Vamos contar aqui de novo, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Quarto. E semestre, semestre é mais fácil, né? Porque a gente só tem 2. Ele tá em qual? No primeiro ou no segundo? Isso aí, muito bem, no segundo semestre. Tá? Aqui embaixo vem falando sobre o Dia da Consciência Negra, que a gente comemora no dia 20 de novembro e é feriado em alguns municípios do Brasil, inclusive no nosso município, ok? Então aqui a gente vai encerrar o livro de hoje.